Já falta 15 segundos. Quando você estiver aplaudindo, graças a Deus, glória a Deus, Senhor. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dê um grito de vitória ao Senhor, vamos. Nós devemos aprender a celebrar pelas coisas que achamos grandes e também pelas coisas pequenas. Ó, uma honra grande estar aqui, tá? Um privilégio grande. Quando eu recebi esse WhatsApp, o pastor Samuel, eu falei, ai meu Deus, não ia conseguir vir naqueles dias. Então dei uma olhada na agenda, eu falei, só vou conseguir esse dia, será que ele vai querer? Acho que ele não vai querer, não é possível. Mas enfim, deu tudo certo, graças ao Senhor, nós estamos aqui, uma honra grande servir vocês, em nome do Senhor, é um privilégio grande. Bom, eu acho que ninguém que me conhece, eu também não conheço ninguém. Bom, mas eu quero me apresentar, me chamo Nailton, eu me converti em 1977. Meu Deus do céu, faz tempo? Alguém aqui já era nascido em 77? Tem umas caras que já eram e fiz enquanto que não eram. E eu me entreguei a Jesus. Eu nasci em um centro espírita, na maternidade, mas vivi num centro espírita, fui consagrado aos 5 anos ali dentro. E 2 anos depois Jesus me aceitou. E cresci no Evangelho. Sou a segunda geração de pastores em casa, meus pais também eram pastores. Glória a Deus. Não sou ex-nada, sou inofensivo. Eu tive outros pecados, menos e vivi na casa do Senhor. Aos 14 anos eu me inscrevi no Evangelho, fiquei no canto da parede, mas não fui para lugar nenhum. Voltei sem ter saído da igreja. Voltei para o Evangelho sem ter ido embora. E anos depois, meu pai sonhou que eu casaria com uma menina alta, uma morena alta, dos olhos castanhos, cabelos curtos e dos lábios carnudos. Foi o melhor sonho da minha vida. Tá? Então aí está ela, fica de pé, meu amor, essa é minha esposa. Alguns não gostaram de eu falar minha esposa. Não deram glória a Deus, nem nada. Então... Bom, nós nos conhecemos há quase 30 anos atrás. Nós namoramos por 2 anos, ficamos noivos por mais 2 anos. Nós não incentivamos isso para ninguém, mas essa foi a nossa história. E casamos no dia 2 de janeiro de 1993. Casamos em 31 de dezembro de 92. 31 de dezembro de 92. Ficamos o 31 o resto do dia casado, eu na minha casa, na casa dela. No dia 1 também, e no dia 2 era um sábado, fomos para a igreja. Casamos no dia 2 de janeiro de 93. Tinha uma chuva grandiosa caindo lá. O céu estava lavado em água. E nos casamos. Nós tínhamos 50 quilos cada um. Eu tenho 58 hoje, não mudou muita coisa. Nunca passei de 60 quilos em toda a minha vida, apesar que eu me esforço, mas não tenho conseguido. Mas enfim, Deus é bom conosco. Tivemos 3 filhos, nós temos 3 filhos, a Nayara, o Lucas e o Paulo. A Nayara, ela tem hoje 24 anos de idade. A Nayara casou e nos deu uma neta. De 1 ano e 3 meses, a minha neta. Não sou um vô babão nem nada, eu sou um vô bem equilibrado. Neto comigo no eixo, no lugar. E eles estão, ela tá mandando mais uma foto aí, meu amor. A gente estava vendo as fotos que ela tinha mandado agora há pouco. Eles estão em lua de mel, na cidade do Rio de Janeiro. E ela está lá se deliciando na praia, que ela gosta muito de água. É a primeira netinha dos 9 que a gente vai ter. Meu Deus. Estamos profetizando, os filhos não estão querendo essa profecia. Eles estão terceirizando, cada um, terceirizando. Mas enfim, o segundo filho também casou, é o Lucas. Ele casou com uma salmista de Deus. Eles servem ao Senhor, eles amam ao Senhor. E não tem filho ainda, eles estão na lua de mel ainda. Fazem 2 anos que eles casaram. E temos o rapa da panela em casa, solteiro, que é o Paulo Davi. Paulo Davi é um profeta de Deus, ele tem 18 anos, está em namoro, em santidade, com uma menina. Glória a Deus, aleluia. Quando alguém fala, estou gostando de alguém, bom, o primeiro milagre é que alguém é do sexo oposto. É verdade.
Tá? Então, quando ele falou, pai, estou gostando de uma pessoa, eu falei, pessoa? É menino ou menina? Aí ele falou, tá tirando? Eu falei, não, mas eu estou perguntando. É menina, graças a Deus. A menina é a Vitória. A Vitória também ama o Senhor. E a Vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Estamos aí, dizendo eles que vão casar, né, meu bem? Meu Deus, Deus dê graça. Pastoreamos a Zona Leste São Paulo. Continuamos pastoreando ali na Zona Leste São Paulo. Um dos melhores bairros que tem para morar em São Paulo, cidade de Tiradentes. Você conhece Tiradentes? Tiradentes já foi muito mal falado. Hoje tem um prefeito que ama a Deus, é o meu filho espiritual. Eu discipulo toda semana, todas as quartas-feiras eu vou discipular. Inclusive, ontem foi esse dia, né? Discipular. Aliás, hoje foi esse dia discipular. E foi um tempo também bem precioso. É o homem que está acabando com os fluxos no meu bairro. Os pancadão estão acabando aí no bairro, a gente está conseguindo dormir, graças a Deus. Nós só tínhamos duas coisas a fazer. Eu acabava com os pancadões, eu colocava a janela acústica. Então nós não colocamos a janela acústica, mas os pancadões começaram a acabar. Graças ao Senhor. Paralelo ao pastoreio da igreja, também nós coordenamos um instituto para a formação de ministros de adoração e para a formação nos 5 ministérios de ministros, né, nos 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A formação dos 5 ministérios com 2 anos de duração, e a formação de ministro de adoração com 1 ano de duração. Tá? Então estamos trabalhando. Eu trouxe somente um pouquinho de folha, não sei se você me permite deixar aqui, ó, caso algum irmão queira, não sei o que eu poderia deixar. Esses são alguns folhas que eu trouxe do Instituto. Nós também. Deve ser a visão da Igreja de Jesus, essa, né? A visão dos 5 ministérios. Então estamos trabalhando com esse instituto já desde o ano 2006, né? Formando ministro de oração, gente do louvor, ministro nos 5 ministérios. Deus tem sido bom. Nesse ano nós trabalhamos com 6 extensões do ministério, dos 5 ministérios, 6 extensões, se não me engano, 6 ou 7 extensões. Então, por isso eu não conseguiria vir naquela quarta, porque de quarta a sexta, todas as semanas, de quarta a sexta, eu estou em uma extensão, dando aula sobre os 5 ministérios. Esse agora é o mês de novembro, então é o último mês. Só que essa semana não tem aula. Né? Então, esse mês de novembro, vamos estudar sobre o Ministério de Mestres e vamos terminar ensinar isso. Eu vivi um tempo também sem vaca, sem conseguir pagar o aluguel. Eu não conseguia pagar o aluguel, eu era parente do seu Madruga. Eu não conseguia pagar aluguel. Horrível a minha vida, faltava mês no final do dinheiro. Não faltava dinheiro no final do mês, faltava mês no final do dinheiro. Eu trabalhei na multinacional alguns anos atrás, Deus me chamou para tempo integral. Eu repreendi, claro, que eu achei que era o diabo. Eu repreendi porque essa mulher é caríssima, ela é alta, ela é grande, ela é muito cara essa mulher, então quando a gente sai junto, precisa ter realmente recursos para bancá-la. E os cabeleireiros cobram pelo tamanho dela, a mulher realmente exige. Então eu falei, Deus, eu vou precisar de recursos para cuidar dela, não tenho condições de cuidar com pouco recurso. Deus me chamou para tempo integral e eu aceitei, mas eu não sabia como viver de tempo integral, então começou a faltar tudo, inclusive tempo, inclusive dinheiro, e eu vivi com R$70, eu, minha esposa e 3 filhos, por mês. Não sei como isso dava para a gente dizimar e ofertar e comer, mas um dia também cansei disso, falei, Deus, R$70 só também não vai virar, então o Senhor me ajuda aí, como é que vai fazer? Então Deus me deu uma direção aí, me ensinou uma oferta que quando é feita, Deus se levanta do trono para ver quem fez. Glória a Deus. Né? E eu fiz a oferta, foi bom demais, eu fiz a oferta e todo ano nos movendo dessa oferta. Ela chama-se oferta de cheiro suave ao Senhor, dada a Deus por Moisés, dada a Deus pela boca do profeta Moisés. O povo se mover nela, o povo se movia nessa oferta e tudo era tocado, tudo, radicalmente tudo. Tá? Depois da oferta fomos a Israel 2 vezes. Fomos visitar as 7 cartas do Apocalipse, as ruínas das 7 igrejas do Apocalipse, gostei demais, fui na Grécia, foi maravilhoso. Fomos aos Estados Unidos, fomos a Santiago do Chile, norte a sul, de Brasil e fora do Brasil. E eu sempre conto esse testemunho para dizer para quem está me ouvindo que se Deus fez isso com esse carinha aqui, pode fazer com você também. E disso nasceu um livro, que se chama exatamente isso, Cheiro Suave ao Senhor. É um segundo livro que editei. Eu escrevi 20 livros no ano passado. E editei 2 livros. Desses livros, editei 2 livros. Esse
Esse é o segundo livro que editei. Editei um livro chamado Ministério de Evangelistas, um livro falando sobre os ministros da paz. E editei esse livro aqui. Esse livro aqui eu quero dar para o pastor Samuel, que me trouxe, ele não traz aqui nunca mais. Deus abençoe. Amém. Esse aqui eu vou dar para o casal mais antigo da igreja. Aliás, para quem tem mais tempo de casado. Quem tem 70 anos de casado aqui? Hã? Não. O pastor tem quantos? 53? Alguém aqui tem mais que 53 anos de casado? Não tem? Então tá. Tá com documento aí, pastor? Eu quero dar esse livro para você aqui. Tá com a certidão aí? Eu quero te dar de presente esse livro aqui. Em nome do Senhor. Que bom. Deus abençoe. Que seja bênção a sua vida. E quero dar esse livro aqui para quem tem 120 anos. Meu Deus. Alguém de 100 anos, então? 90. Passou perto? 80. A senhora tem 80? Tá com RG aí? Não. Queria abraçar ela, mas tudo bem. Vamos lá, irmãos. Eu gosto de ministrar os meus temas, mas eu aprendi com o apóstolo Valnice um princípio que eu gosto dele também. A gente ministrar nos temas que os pastores nos dão também é importante. De repente os pastores estão querendo levar o seu povo a um ponto, e aí estudar esses temas são importantes. Eu me debrucei nesse tema, extraí algumas observações desse tema aqui que vocês colocaram, que o pastor usado por Deus colocou. Eu espero abençoar a tua vida nessa noite em nome do Senhor. Isso aqui é gravando só para nós ou isso aqui está indo para o mundo? Está indo para o mundo. Uma saudação especial quem está nos assistindo agora. Deus abençoe tua vida de forma extraordinária. Nós estamos aqui na igreja Resgate. Toda a unção que cair, que sair desse altar vai tocar a tua casa. Nós abençoamos a tua família em nome do Senhor. Muito obrigado por nos deixar entrar em tua casa. Vamos dar um aplauso ao Senhor, quem está pela internet agora, nos assistindo em nome do Senhor. Deus abençoe tua vida de uma maneira muito especial. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 de Reis, capítulo de número 5. E o versículo de número 1. Nós propositalmente leremos até o versículo de número 19. Eu alistei, espero que dê tempo de falar isso aqui hoje. Aliás, tem que me puxar aqui qual é o tempo, porque eu tenho, vocês não me falaram nada. Tem que dizer alguma coisa. Vai? Tá. É vigília. É? Isso é muito perigoso falar para mim. Eu tenho que me ministrar das 9 da manhã às 6 da tarde. Glória a Deus. Meus alunos me aguentam das 9 da manhã até 6 da tarde. Não é perigoso você falar para mim que é uma vigília. Tá? Eu trouxe todos os meus livros aí, eu ministro tudo aqui. Glória a Deus. Ai. 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 1. Abre a sua Bíblia, por gentileza. Veja o que está escrito na sua Bíblia. Esse texto é maravilhoso, é extraordinário, é revelador para nós. Tá? Eu creio que o Senhor vai te abençoar muito através da palavra dele nessa noite aqui. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Quantos não acharam? Fica do lado de um crente. Crente sempre tem uma Bíblia. Meu Deus. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Amã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Pois por meio dele, o Senhor deu a vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Versículo de número 2. Numa de suas campanhas militares, eu estou lendo a King James, tá? É uma tradução da King James, por isso está um pouco diferente. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia, versículo 3, a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera ao meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da sua lepra. Versículo 4. Então Naamã comentou essa informação com seu senhor. Assim falou a menina israelita. Versículo 5. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Já pode dizer glória a Deus para uma leitura, não é pecado não, pode dizer, né? Tá? Glória a Deus.
Muita coisa boa, né? Ouro, prata e roupas finas. Versículo 6. Ele levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no momento em que estiveres recebendo esta carta, saberás que te enviei meu servo Naamã, para que o cures dessa espécie de lepra. Versículo 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou suas roupas, exclamando: por acaso sou Deus que pode matar e dar a vida, para que ele envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Vede como procura um motivo para criar um conflito entre nós. Versículo de número 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Envia-o a mim e saberás que envia-o a mim e saberás que em verdade há profeta em Israel. Versículo 9. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro. Já tinha carro na época, irmão. E foi com o carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no rio Tietê. Ou perdão, no Jordão. Vai e lava 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restituída e ficará limpa. Amém. No entanto, Naamã sentiu-se insultado, retirou-se reclamando. Eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. Versículo 12. Ora, porventura, os rios de Abana e Fartar de Damasco não são melhores do que todas essas águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Versículo de número 13. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Abba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficarás purificado. Versículo 14. Então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, e conforme a orientação do homem de Deus, e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa, como a pele de um menino. Versículo 15. Em seguida retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Rogo-te, pois, que recebas um presente do teu servo. Versículo 16. Entretanto, o homem de Deus respondeu: juro por Yahvé, o nome do Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que nada aceitarei. Naamã ainda insistiu com ele para que recebesse um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação. Versículo 17. Então Naamã pediu: permita ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porquanto de agora em diante teu servo jamais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses senão a Yahvé o Senhor. Aleluia. Versículo 18. Contudo, eu rogo a Yahvé que me perdoe por uma única atitude. Quando eu tiver de acompanhar meu rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria, meu Senhor costuma apoiar-se no meu braço para reverenciar sua divindade, e por isso tenho que me ajoelhar ali também. Que o Senhor perdoe teu servo por isso. Ao que lhe respondeu, versículo 19, ao que lhe respondeu Eliseu: Shalom, vai em paz e boa viagem. E Naamã foi se afastando. Aleluia. Levante a mão direita, grite glória a Deus 8 vezes. Vamos lá, deixa eu ver os crentes vivos aqui. Vamos lá, oh, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Glória a Deus. glória a Deus, Glória a Deus. glória a Deus, glória a Deus. Levante a mão esquerda, grite aleluia 8 vezes. Vamos, aleluias. 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 Alguém levante as 2 mãos, toque o teto dessa igreja e por 1 minuto vamos encher esse local de glória a Deus e aleluias. Vamos dizer palavra de louvor ao Senhor. Vamos, abre a tua boca. Abre a tua boca. Glórias ao teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, santo é o teu nome. Toda a terra se enche da tua glória. Exaltamos o teu nome, magnificamos o teu nome. Declaramos a excelência do teu poderio. Declaramos a tua majestade santa. Seja louvado aqui nessa noite.
hoje. Continue sendo exaltado em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. Renda um aplauso de boas-vindas ao Espírito Santo. Se você quer escrever, então escreva um tema. 9 observações. Repita para o irmão. 9 observações. Repita para ele. 9 observações. Bíblico-proféticas. Sobre 2 Reis, capítulo 5. Aqui, trabalhando com as observações em cima do texto, me faz trazer uma mensagem textual a você. Agora que uma profecia começa a se cumprir no Brasil. Por muitos anos o Senhor disse, eu reverberei isso por muito tempo, outros profetas também fizeram a mesma coisa, de que nós um dia teríamos a alegria de ver um presidente da República não nos saudar como companheiros e companheiras, mas dizer, eu quero saudar a nação do Brasil com a paz do Senhor. Por pouco vimos a ponta do iceberg. A ponta do iceberg. Alguém, no primeiro momento, aparece dizendo, vamos orar, porque como estamos orando, isso aqui é continuar com a oração. Agora não interessa, não estou aqui falando de partido político ou de homem público, eu estou falando que o governo apostólico e profético de Deus começa a tomar forma nesta nação. Porque essa nação aqui tem dono, e o dono é Jesus de Nazaré. Será que eu estou na igreja certa hoje, meu bem? Acho que eu estou na igreja certa. O dono é Jesus de Nazaré, o dono dessa nação. Ele manda nessa nação. Então ele vai estabelecer o governo apostólico e profético dele. Aliás, está em nossa bandeira ordem e progresso. E a ordem, a ênfase da organização sai do ministério de apóstolos. E a ênfase do progresso sai do ministério de profeta. Não se organiza sem ministério de apóstolos e não se progride sem ministério de profetas. Então a nossa bandeira já vem dizendo que nós somos uma nação apostólica e profética desde a sua origem. Alguém grite glória a Deus aqui nessa igreja, pelo amor de Deus. Aleluia. Então, através desse estudo das observações, é que nós começamos a extrair significados bíblicos para a nossa vida prática. Eu sei que muita gente prega sobre os 7 mergulhos e se concentra nos 7 mergulhos de Naamã. Eu fiz questão de não me concentrar nos 7 mergulhos, mas observar as ações de Naamã, as ações práticas de Naamã, mais do que me concentrar pelos 7 mergulhos. E cada vez que nasce aqui uma ação, eu faço uma observação para colocar você dentro do assunto. Estão comigo ou não? Tudo que alguém diga, esse irmão vai mexer com você, pode ter certeza. Fala aí para mim, vai lá. Eu também trago saudações a vocês em nome dos meus apóstolos. Eu sou coberto por mais de 20 anos pelos meus pais espirituais, Géser e Cleide, que são os apóstolos da Evangelho Shekinah e da Rede Apostólica da Aliança. Por mais de 20 anos, misericórdia, eles têm aguentado uma barra amigo, não é brincadeira. Mas eles têm sido os meus treinadores, os meus discipuladores, e caminhamos juntos nesse tempo inteiro e em aliança, porque o Senhor me deu convicção de que eles são os meus Elias. A paternidade se encontra quando o Senhor fala que são teus pais espirituais e o Senhor te diz, eles são teus Elias. Hoje eu estou brincando, contextualizando, eu estou dizendo que eles são meus Benihins. Isso tem sido bom. Vamos lá, rapidamente, que eu tenho apenas até meia-noite, então vou rápido. Amém. Primeira observação bíblica sobre o texto. Escreva, você vai gostar disso. Qualquer ministro, por mais respeitado e honrado que seja, pode contrair uma enfermidade. Repita. Por qualquer ministro, por mais respeitado e honrado que seja, pode contrair uma enfermidade. Veja que o texto, no versículo de número 1, como é forte para nós o versículo, começa dizendo que Naamã, homem respeitado, homem honrado, contraiu uma enfermidade. Mesmo respeitado, mesmo honrado, contraiu uma enfermidade. Quando você olha o texto da palavra do Senhor, fica claro para nós. Moisés também contraiu lepra. Alô? Moisés também contraiu uma lepra. O Senhor disse para ele, olha, você vai estar diante de Faraó, você vai fazer 2 sinais lá. Primeiro sinal, você vai jogar o cajado, vai virar uma serpente. Então depois você toma na serpente, toma na cauda da serpente, vai virar cajado outra vez. Se eles não acreditarem nesse sinal, você coloca a mão no seu peito e quando tirar vai estar leprosa. E depois você coloca de novo a mão e vai estar limpo outra vez. Bom, irmãos, o que eu aprendo com esse texto, estou fazendo essa observação, é que qualquer homem de Deus, por mais respeitado e mais honrado que seja, pode contrair uma enfermidade. Só que ele não fica com essa enfermidade pro resto da vida.
enfermidade no ministro de Deus tem prazo de validade. Amém. Vamos, sentir que alguém diga, a enfermidade no ministro de Deus tem prazo de validade. Vamos, me ajude com alguém. Eu acho interessante, Miriam também ficou leprosa. Você vai olhar o texto, Miriam ficou leprosa também. Nesse mesmo capítulo de 2 Reis, capítulo 5, o servo de Eliseu também ficou, Geazi ficou leproso. E é engraçado que quando você olha os três, tanto Moisés quanto Miriam e Geazi também, a causa da lepra foi orgulho. Meu Deus. A causa da lepra foi orgulho. Deus está negociando com Moisés. Vai tirar o meu povo. Ele fala, Senhor, eu não tenho condições. Sou muito pequeno. Não, isso aí foi acontecimento. Ele começa a dar desculpas para Deus. Tá? Então Deus vai, cada vez que ele dá uma desculpa, Deus dá uma saída. Tá? Olha, ninguém vai aceitar, Senhor. Você chegar lá e fala, diga que. Quando eu chegar lá, eu falo que foi quem? Fala aí, o eu sou. O eu sou quem me enviou aqui. Tá? Senhor, eu não sei falar bem, fala, leva teu irmão que é profeta. Tá? Às vezes nós não sabemos bem, falar bem, temos que levar um profeta do nosso lado. Então, leva seu irmão que é profeta. Senhor, eles não vão acreditar em mim. Faz esse primeiro milagre, depois faz o segundo milagre. Quando você olha o texto da palavra de Deus, tem uma hora que Deus se ira com Moisés. Porque Moisés fala, Senhor, apesar de tudo isso, envia outros no meu lugar. Toda vez que alguém recusa o chamado de Deus, isso ira profundamente a Deus. Uau! Fala a Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Eu gosto de pregar em Santiago do Chile por causa disso. Lá os chilenos, eles ficam falando, prega, pastor! Prega essa palavra que é de Deus! Ele sai da cadeira, corre perto do altar e fala, prega, 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 prega! Prega que é de Deus! Você tem que ter o que pregar. Se não tiver, você desce, eles pregam. Aqui tem um povo que fala, prega, é de Deus, grita não. Se você é uma profecia do altar e ficar quietinho, a profecia pega o que está atrás de você. Se você não interage com a profecia, ela pega quem está atrás. Se você interage com a profecia, ela é rema na sua vida. Toda vez que Deus chama alguém ao ministério, ele diz não para Deus e se irrita a Deus. E se Deus chegar a usar uma pessoa que disse não, ele só usa uma vez, como foi o caso de Jonas. Pega não? Alô? Diga para alguém aí perto de você, diga para alguém perto de você, não recuse o chamado de Deus. Não diga para alguém perto de você. Se ele chamar você para profetizar, profetiza. Se ele chamar você para evangelizar, evangeliza. Ele te chamou para pastorear, pastoreia. Se chamou para discipular, discipula. Para cantar, para tocar, para pregar, não importa. Se ele chamou, ele se responsabiliza. Diga glória a Deus. Ele se responsabiliza. Meu Deus. Eu poderia chamar essa minha mensagem de o mergulho na adoração. Porque todo esse texto vai falar, na verdade, dos passos que esse homem foi dando para quebrar o orgulho dele. É verdade. Ele fosse um homem respeitado, etc, etc, muito honrado, um homem tem um alto nível de orgulho. Como diz na América Latina, Costa Rica, eles dizem bastante isso. Ele deixou a fumaça subir para a cabeça. Meu Deus. Deixou o título subir para a cabeça. Ele deixou as coisas que ele faz subir para a cabeça. E se alguém deixa títulos ou qualquer coisa subir para a sua cabeça, ele quebra o princípio da humildade. Alô? Título não pode subir na sua cabeça, porque título sem você não faz nada. Você é melhor que o título. Ai, meu Deus. O teu coração deve continuar o mesmo coração. Então esse homem está aprendendo como mergulhar em adoração. Porque adoração não é música, adoração é um estilo de vida. Amém. E esse homem está aprendendo a como viver em adoração. Estilo de vida de adoração. Como essa igreja é igreja de adoração, então tá certo. A campanha está certa. Quantos adoradores estão aqui hoje? Dê um grito aí, por favor. Deixa eu ver. Então a primeira observação é que, mesmo honrado, alguém pode conter uma enfermidade. Só que ela não vai ficar aí. Ela não vai ficar aí. Você vai se meter na adoração. Você vai começar a fluir em adoração. Eliminar o orgulho e cair na adoração. Segunda observação. Vou na velocidade da águia agora. Segunda observação bíblica. A direção para a cura pode estar dentro de nossa casa. Amém. Na boca do mais simples membro da família. Aleluia. Glória a Deus. Repete com o seu irmão. A direção
para a cura pode estar dentro de nossa casa. Repete para ele. Na boca do mais simples membro da família. Repete. Na boca do mais simples membro da família. Alô? Nos versículo 2 versículo 3 diz a Bíblia que em uma das suas campanhas militares, os sírios levaram cativa uma menina de Israel. De onde era a menina? Israel, da terra dos profetas. Meu Deus. Pegou a menina e levou cativa. Quando chegou lá, a menina não ficou resistente. Se transformou em serva da mulher de Naamã. Alô? Porque gente cristã, gente submissa. Quando ela chegou lá, ela disse, vou servir. Veio com cativa, ela veio como escrava. Não valia nada o trabalho dela. A palavra ela não valia nada. Nem ela tinha muito valor, ela é escrava. Não tem nome, não tem endereço, não tem documento. Ela é escrava. Ela é trocada como objeto, inclusive. Em alguns locais em Israel, para vocês terem uma ideia, as mulheres também são trocadas por camelo. Quando a gente vai para Israel, tem que avisar para alguns maridos que eles têm que ter certeza se eles não querem trocar a mulher dele. Quando eu fui para lá, já fiz logo uma promessa para minha esposa. Falei, meu amor, ainda que me ofertarem 1 milhão de dromedários carregados de ouro, eu voltarei com você. Ela ficou confiante e falou, então vamos viajar. As mulheres não têm valor. Nos dias de Jesus, as mulheres não têm tanto valor. Jesus veio para levantar a dignidade da mulher. Então está lá dentro da casa de um homem desse, respeitado e cheio de pompa, cheio de homens, etc. Uma menina, serva. E ele talvez não se deu conta de que a direção para ele ser curado estava dentro da casa dele, na boca de uma pessoa bem simples. Às vezes nós estamos querendo procurar profeta, não é? Ai meu Deus, fala, cara, irmão, e aí, Deus falou alguma coisa? Quando na verdade, tudo que você precisa de direção à cura está dentro da igreja que você congrega. No caso de Naamã, era essa menina. No caso dele, a direção para a cura estava na boca de um menino. Ela falou, quem me dera se o meu senhor Naamã fosse lá na minha terra, Israel, se encontrar com um profeta lá. Lá tem profeta. Quem me dera se ele fosse lá. Então a direção estava ali. Eu descobri algumas coisas tremendas. Vocês querem saber? O antídoto para a cura de Naamã estava na boca do profeta. O remédio para o cara ser curado estava na boca do profeta. Meu Deus. Alô, irmãos? Descubro que o ministério de profetas é um instrumento na mão de Deus para curar o orgulho na vida das pessoas. Amém. Deus usa o ministério de profetas para curar o orgulho. Profeta confronta o orgulho. Profeta confronta a carnalidade. Profeta não tolera o orgulho. Aliás, profeta tem nojo de orgulho. Os orgulhosos não entram no reino de Deus. E se você desenhar uma bandeirinha, uma balancinha aí nas suas anotações e colocar a palavra orgulho, a palavra adoração, você vai perceber que qualquer dos dois que sobe, o outro desce. Alô? Se subir o orgulho, a adoração cai. Se a adoração cai, você é expulso do céu. Pega, pregador. Se a adoração sobe, o orgulho cai. E quando o orgulho cai, então o Senhor abençoa esses humildes, esses que adoram. Ai, meu Deus do céu! Terceira observação. Sempre Deus. O relógio não para. Terceira observação bíblico-profética sobre 2 Reis 5. As ações de um ministro devem estar debaixo de envio real. Repete. As ações de um ministro devem estar debaixo de envio real. Olha, quando Naamã descobriu que a moça falou que lá na terra dele na terra dela tinha profetas, ele foi falar com o rei da Síria. O rei da Síria falou, então imediatamente eu quero te enviar lá. Mandou uma carta, mandou prata, mandou ouro e roupas finas. Por quê? Porque o rei da Síria, que não era muito amigo do rei de Israel, estava mandando um dos seus servos até a presença do rei, que não era muito amigo dele. E ele também lembra do princípio, que diante de um rei ninguém deve chegar de mãos vazias. Amém.
17 diz: apareça diante do Senhor de mãos vazias. Meu Deus. Não é? Então, o rei da Síria sabia que se Naamã chegasse lá, elas fazendo pedido não impressiona um rei. Eita Deus. Uau. Sabe que eu estou na igreja seca hoje, meu bem? Estou quase voando aí em cima de vocês. Pedidos não impressionam um rei, mas honra impressiona um rei. Glória a Glória a Deus. Alguém chega pedindo, isso não impressiona nem um rei e nem o nosso Deus. Mas se alguém chegar honrando, ele fala: pede o que você quiser, te dá até as nações. Então o rei da Síria sabia que ia mandar Naamã diante de um rei. Não mandou de mãos vazias, mandou com ouro, prata e roupas finas. E vai diante do rei e fala: aqui está, vim te fazer um pedido. Primeiro te honro, depois eu te peço. É assim. Se precisar pedir, que às vezes a honra é tão grande que não precisa pedir mais. É verdade. Alô? Então, ele leva diante do céu. Então ele foi enviado. Quando ele sai da Síria para Israel, ele foi enviado. Achei interessante olhar esse princípio, que é o princípio do envio. Eu chamo quase de doutrina do envio. Nós precisamos aprender a fazer coisas debaixo de envio. Amém. Amém. Jesus não veio do céu expulso, ele veio do céu enviado. O Espírito Santo não veio expulso do céu, ele foi enviado pelo Pai e pelo Filho. O único cara que veio expulso do céu foi o capeta. Meu Deus. Meu Deus. Alô? E nós, se queremos ser curados, nós precisamos aprender a fazer coisas debaixo de autorização e envio. Amém. Quando a Bíblia Sagrada nos diz em Atos capítulo 19 sobre os filhos de Cefas, diz que eles foram expulsar demônios e chegou lá sem envio, dizendo: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, que o Paulo prega. E o diabo falou: a gente conhece Jesus também, vocês vêm de onde? De que buraco vem vocês? Hã? Porque gente que não está enviada não tem autoridade na frente do inferno. Hã? Nisso se manifestou o amor de Deus, e ele enviou seu filho ao mundo. Gente enviada manifesta o amor de Deus. Gente enviada tem autoridade. Gente enviada deixou Satanás. Se você quer começar a ter uma vida de progresso, de sucesso, de vitória, caminhe debaixo de envio. O envio apostólico e o envio profético te faz alguém cheio de autoridade na frente do inferno. Chacoalha alguém e diga para ele: precisa de envio nas suas ações. Vamos lá, me ajuda. É interessante porque Naamã teve que submeter ao envio do rei da Síria. Quando ele chegou em Israel, leva o presente, o rei de Israel rasga as vestes e fala: quase eu sou Deus. Isso aí deve ser uma pegadinha. Esse rei da Síria está querendo arrumar um negócio para a gente ter briga de novo. Rasgou as vestes, falou: não sou Deus para curar a lepra de ninguém. E o profeta Eliseu então ouviu isso e falou: manda esse cara leproso vir aqui. Ele vai saber que tem Deus aqui, tem profeta nessa casa. Então é interessante, esse homem orgulhoso, Naamã orgulhoso, teve que se submeter ao envio de Naamã, aliás, do rei da Síria. Naamã teve que se submeter ao envio do rei da Síria. Depois teve que se submeter ao envio do rei de Israel, que não era um rei parceiro. Não era um rei amigo, teve que se submeter. Bom, irmãos, o que eu aprendo com o texto é que nós devemos nos caminhar debaixo de envio. Devemos caminhar debaixo de envio. Amém. A próxima viagem que você for fazer, peça envio para os seus pastores. Amém. Meu Deus, é forte. Alô? A próxima vez que você for fazer uma entrevista de emprego, peça envio para os pastores. Uau. A próxima vez que você for um passo, peça envio. Gente enviada tem autoridade. Alô? Veja que gente enviada, quando chega, não precisa falar. Jesus veio enviar. Então a Bíblia diz que um dia ele chega enganado. Quando chega lá, ele não falou nada. Só chegou. O diabo falou: você já veio me atormentar. Jesus tinha falado absolutamente nada. Ele apenas chegou. Gente enviada incomoda o diabo. Você não é gente enviada incomoda. A presença de gente enviada é carregada da unção de quem enviou. E aí, precisa ser enviado. Então, como não? Amém. Ajuda seu irmão e fala: precisa ser enviado. Vamos lá, ajuda ele. Precisa ser enviado. Mano, vamos trocar agora. Meu Deus. Já tem 85 pontos. Glória a Deus. Aleluia. Prega. Um aleluia, dois glória a Deus, outro pelo canto da boca, aleluia.
Santo de Israel. Aí está ele, chegou. Aleluia, o glorificou. Outra observação, número 4, anote. O ciclo maldito cessa quando paramos na casa de um profeta. Escreva, o ciclo maldito. Fala todos comigo, o ciclo maldito cessa quando paramos na casa de um profeta. A Bíblia Sagrada então diz, lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 9 e 10, que Naamã foi com seus cavalos e com o seu carro e parou na entrada da casa do profeta Eliseu. Parou lá. Ali, inconscientemente, Naamã não tem toda a informação, mas ali já começou no reino do Espírito o trabalhar do Senhor para brecar o ciclo daquela doença. Para brecar o ciclo daquela enfermidade. No versículo número 10 diz que então ele mandou um mensageiro, Eliseu mandou um mensageiro dizer a Naamã: vai e te lava 7 vezes no Jordão e tua carne será restituída e ficará limpa. Eu de verdade não sei, não entendi por que ele achou ruim mergulhar no Jordão, porque eu estive no Jordão e a água é cristalina, a água é maravilhosa. Você vê os pés, dá vontade de chegar ali. Nós descemos as águas do Jordão, achamos maravilhoso. Chegamos nas águas do Jordão, fiquei pensando, Deus, viajei 14 horas. 14 horas de avião, chegar nas águas do Jordão, chegamos nas águas do Jordão, as mesmas águas que Jesus foi batizado. E alguém disse, olha, o batismo é um só. O batismo é um só e não é bom você se batizar. Eu fiquei pensando, puxa vida, 14 horas de voo. Eu estava quase pecando, eu estava quase assim. Meu pastor falou, irmãos, é o seguinte, nós não vamos batizar de novo, nós vamos autenticar o batismo que tem. Eu falei, chama de qualquer coisa, mas me joga aí dentro. Chama de qualquer negócio, mas me joga aí dentro. Eu viajei 14 horas, vou chegar aqui e vou ficar só olhando. Não é possível. Me joga de terra e tudo aí dentro, pelo amor de Deus. Então eu não entendi porque ele achou tão ruim mergulhar nas águas do Jordão. Hoje, pelo menos, nós temos essas águas do Jordão, boas águas, claras, cristalinas, com peixes nadando assim, nossos pés. Muito boa. Alguém aqui já foi a Israel? Ainda não. Quando vocês forem a Israel? Amém. Eu não disse se você for um dia, eu disse quando você for, foi isso que eu disse. Quando você for a Israel, você vai constatar o que eu estou lhe dizendo. Tá? A igreja apostólica, ouça só o que eu vou te dizer. A igreja apostólica é a casa do profeta. A igreja, vou repetir isso, a igreja apostólica é a casa do profeta. E a residência de cada um discípulo de Jesus. Amém. Glória a Deus. É a extensão da casa do profeta. A igreja apostólica é a casa do profeta. Que profeta? Jesus, o dono da igreja. Aleluia. Jesus não veio aqui nessa terra fundar uma igreja pentecostal. Gostei da... Fala só para você então. Amém. Ele não fundou uma igreja pentecostal, não fundou uma igreja tradicional, não fundou uma igreja histórica, ele fundou uma igreja apostólica. Amém. Evidentemente que essa igreja apostólica também é pentecostal, também é histórica, mas a essência dessa igreja é apostólica. Amém. Essa igreja apostólica é a casa do profeta. E a casa de cada um de nós é a extensão da casa do profeta. Ai, meu Deus. Então, o que me ensina o texto é que se alguém entrar na casa do profeta, o ciclo maldito termina e começa um ciclo bendito na vida dele. Eu creio. Aleluia. E por quê? Porque na casa de profeta tem oração, tem adoração, tem louvor, tem confissão de pecados, tem glórias ao Senhor, tem aleluia, tem oração, tem leitura da palavra, tem jejum na casa de profeta. Aleluias. Então, ao entrar nessa casa, você não entra numa casa, você entra numa atmosfera. Você não entrou em uma igreja hoje, você entrou na atmosfera profética. Numa atmosfera dessa, qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer, qualquer milagre pode acontecer. Você talvez não faz ideia de que está aqui, e Deus pode estar rasgando documentos que o diabo disse que não ia dar certo. E Deus pode estar autenticando documentos poderosos. Você pode estar aqui e Deus mudando sentença lá do outro lado. Você pode estar aqui e Deus curando lá do outro lado. Ai meu Deus, porque você não está em uma igreja, você está em uma atmosfera profética.
meu Deus do céu. Quantos estão aí? Amém. Quinta observação bíblica sobre bíblico-profética sobre 2 capítulo 5. Escreva: a reclamação retarda o milagre de Deus. Repita: a reclamação retarda o milagre de Deus. Grite isso com alguém perto de você, para os irmãos na internet ouvir. A reclamação retarda o milagre de Deus. Vamos lá. No versículo de número 11, versículo de número 12, diz a Bíblia que Naamã, quando ouve a direção e o conselho do homem de Deus, do profeta, de mergulhar 7 vezes no Jordão, ele começou a reclamar, se sentiu insultado, retirou-se reclamando. E disse: eu imaginava que este homem, nem chamou mais de homem de Deus. Essa expressão homem de Deus é uma das definições hebraicas para a palavra profeta no Antigo Testamento. Quando você encontra essa expressão homem de Deus, está se referindo a um profeta no Antigo Testamento. Então veja que na hora que ele reclamou, reduziu o homem de Deus para este homem. Alô, irmãos? Ele deixou de conhecer a unção. E a unção que você desconhece, ela não te abençoa. Você é abençoado na unção que você reconhece. Aquele que recebe um profeta com caráter de profeta, recebe o salário dele. Mas nesse momento ele acabou de não receber, porque se não recebe o conselho do profeta, recebe também o profeta. Ele acabou de não receber, de reclamar. Então ele disse: olha, este homem, chamou o profeta de este homem. Este homem, na minha tradução aqui. Eu imaginava que este homem viria me receber pessoalmente, porque o profeta não foi receber, mandou um mensageiro, um discípulo de profeta. Pensei que ele viria me receber pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus. Religião, ele está pensando que tem aqui uma religiosidade, um negócio, agora vá. E o profeta falou: não quero ver na tua cara, vou mandar um discípulo. Quem está com lepra é você, não, meu? É verdade. Falou? Então ele vai até ali, ele fala: pensei que ele invocaria e eu ficava curado. E versículo 12 ele diz: olha, porventura os rios de Abana e Fatar de Damasco não são melhores do que todas essas águas de Israel? Desprezou as águas. Não poderia eu me lavar neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Olha, essa questão de reclamação faz as pessoas dar as costas para o conselho profético. E é por dar as costas ao conselho profético que as pessoas não prosperam. É verdade. A reclamação e a murmuração é o oposto da adoração. Meu Deus. Repita. A reclamação e a murmuração é o oposto da adoração. Você tem que escolher, ou é adorador ou murmurador. Jesus. Bom, de que lado você está? Pergunte para alguém. Grita na orelha dele. De que lado você está? Pergunta para esse irmão. A reclamação e a murmuração é o oposto da adoração. Uau. Tá? Porque murmuração tem a ver com falar contra uma autoridade. É, Jesus. Tá? O local mais perigoso para murmurar é em casa. Cutuca alguém e fala: ainda bem que não é o teu caso. Graças a Deus, vai lá, me ajuda com esse irmão. Vai lá, ajuda. Ainda bem que não é o teu caso. O local perigoso para murmurar é em casa, porque em casa ninguém está vendo, o pastor não está vendo, e ali começa a murmuração. Não gostei do culto. Onde ele estava com a cabeça para trazer aquele mãozinho hoje? A murmuração, também outra tradução interessante para murmurar é rosnar. Uau. O que é rosnar? É falar por entre os dentes. Isso é rosnar. Quando eu era pequeno, aliás, quando eu era criança, ai meu Deus, quando eu era criança, passava um desenho chamado Rabugento. Lembram desse desenho? Não? Alguns aí?
Ninguém entendia nada que esse cara falava. Era um desenho, um cachorrinho. Ninguém entendia nada. Ele ensinava. Gente que fica murmurando não prospera. Não avança. Reclama de tudo, murmura de tudo. Tem gente reclamando da igreja. Tem gente reclamando que é longe. Tem gente reclamando que o som está alto. Tem gente reclamando que o culto começou e não terminou. Então, um monte de reclamações, irmãos. Várias reclamações. E, na verdade, a terra seca não é a igreja. A terra seca é o murmurador. Meu Deus. Jesus. O problema não está no pastor, o problema não está na igreja, o problema está no murmurador. Ele precisa das águas do Espírito Santo, ele precisa ser banhado pelo fogo de Deus, ele precisa ser queimado do Senhor, ele precisa do azeite fresco do Senhor. Ele não percebeu isso porque a murmuração cega. Desculpe aqui ferir o português, cega os ouvidos dele para quem não ouça. É assim. Em 2 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios 10, está escrito assim: e não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Repete comigo. A murmuração mata. Repete comigo isso aí, por favor. Parar de murmurar, parar de rosnar, parar de... Segue o conselho. Segue o conselho. Deus está usando o homem de Deus para dar um conselho. Deus está usando a serva do Senhor para dar um conselho. Segue o conselho. Segue a direção. Você vai procurar na direção. Segue esse conselho. Eu já emendo com o número 6. Misericórdia. Prega, pregador. Sexta observação que já emenda com essa de número 5. O atender aos conselhos do homem de Deus cura a nossa vida. Aleluia. Repete. O atender aos conselhos do homem de Deus cura a nossa vida. Nesse momento em que Naamã está rosnando ali, murmurando, etc., no versículo de número 13 e 14 diz: contudo, seus servos aproximou-se dele e lhe deu conselho. Abba, chamou ele de Abba, meu pai e mestre. Foi lá respeitando ele e disse: Abba, meu pai e mestre. Mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo bem difícil, não terias realizado? Quanto mais agora que simplesmente te orienta para dar um mergulhão ali. Não? Isso não é quase nada, viu? Um mergulho tão simples desse. Só são 7 mergulhos. Não? Então faz isso. Então a Bíblia diz no versículo 14 que Naamã aqueceu, desceu ao Jordão. Descer é sair do orgulho. Desceu. Deus está quebrando o cara. Ele está descendo. Alô, vocês estão comigo ou não? Ele desce ao Jordão. Ele mergulha 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus. E ficou completamente curado. A pele tornou-se sadia e limpa como a pele do menino. Você sabe que Jordão também é um dos símbolos do Espírito Santo. A Bíblia então diz que o povo sai de Israel, vai caminhando até chegar lá na primeira cidade, que é Jericó, a cidade da guerra. Antes de chegar na cidade, eles têm o Jordão na frente deles. Eles têm que passar o Jordão para depois ser vitorioso do outro lado. Jordão também é um dos símbolos do Espírito Santo. Esse cara não estava rejeitando mergulhar num rio, estava rejeitando mergulhar em Deus. Uau, meu Deus. Verdade. É Deus. Estamos na igreja certa hoje, meu bem? Será? Mas aí nesse momento ele aceita o conselho. E aí eu descubro que o conselho, na verdade Isaías capítulo 11, versículo 2, nos fala que conselho não é algo que alguém fala. Conselho é um espírito da parte de Deus. O espírito de conselho, disse lá em Isaías 11, 2, dos 7 espíritos de Deus, que conforme o livro de Apocalipse, não é que Deus tem 7 espíritos, é a totalidade do caráter de Deus. É um espírito que sai da parte de Deus. O conselho sai da boca do profeta. Ou seja, Deus usa o profeta para que da boca dele saia um espírito de conselho que direciona a tua vida para que você seja curado. Ai, meu Deus. Olha, alguém fala: segue o conselho do profeta, irmão. Vai lá, me ajuda. Atender o conselho do nome de Deus cura a nossa vida, irmão. Cura a nossa vida. Segue o conselho, é um espírito, né, da parte de Deus. E é tremendo. Na Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, versículo 22, onde não existe conselho, fracassam os bons planos. Mas com a cooperação de muitos conselheiros, ali você tem êxito. Provérbios 15, 22. Ou seja, sem o espírito de conselho, nossos projetos fracassam.
Tem gente que não ouviu o conselho de Deus pela boca de um profeta e casou e errou. Eita Deus. Fracassou, porque não ouviu Deus falar, não ouviu a boca de Deus. Casou porque tinha os olhos coisados, tinha gel, né? Tinha uma crista, tá uma coisa bonita, um pouquinho de cepacol. Casou porque ele veio montado num cavalo branco. Depois casou e descobriu que ele é o cavalo em pessoa. A crista caiu. Que a crista não fica assim a vida inteira. Né, meu bem? A crista caiu. Casou porque a boquinha de cepacol não virou cepacol, a vista não fica assim. Casou porque a cinturinha de pilão agora virou uma cinturinha de prosdócilo. Porque não ouviu o conselho do Senhor. Na década de 90, em especial no ano 91, eu fui ao Rio de Janeiro orar porque eu disse: Deus, não quero casar errado, por favor, eu só quero casar uma vez, por favor. Me ajude nisso, pelo amor de Deus. Esse é o pedido que eu te faço. E como eu estou solteiro, dá chance de pedir ainda. Quantos solteiros estão aqui? Eu tenho a unção do desencalhe. Pode levantar a mão que eu tenho a unção do desencalhe. Você tem a chance de fazer direito. Amém. Vai orar e falar: Deus, eu não quero fazer errado. Eu fui orar e falei: Senhor, por favor, não me deixe fazer. Me levaram para acampar em Copacabana, meu filho. Estou acampado na praia em Copacabana. De repente eu ouvi o Senhor falando: Maria Inês. Glória a Deus. Meu Deus. Eu fiquei desesperado. Parece que eu estava perdendo a maior fonte de... Era isso mesmo, fonte de ouro do mundo. Voltei desesperado, peguei tudo que eu tinha, voltei para São Paulo. Foi a viagem mais longa que eu fiz na minha vida. O ônibus parou, eu não desci nem para tirar água do joelho. Não fiz lanche, não fiz nada. Desci, vim. Quando eu cheguei no ponto de ônibus na minha casa, lá estava ela. Glória a Deus. Já desci para cima. Já desci com força, falei: voltei para casar com você. Mas tinha um grandão que gostava dela. Dos olhinhos tal, cabelinho lá em cima, um pouquinho de cepacol, entendeu? Peitinho de pombo, um rebitado, tal, cara todo bonito. Eu falei: Deus, como que eu entro jogada agora? Como, Senhor? Deus me deu a estratégia, Deus falou para ela assim, eu falei, eu disse: olha, se você casar comigo, tudo isso vai ser seu pro resto da vida. Colou, irmão. Deu certo aí, na casa do Rico. Deu certo. E agora, ano passado, nós fizemos boda de prata, casamos de novo. 25 de casado. Ela me deu uma aliança de presente, essa daqui, me levou para Maceió, nadar com o Nemo, maravilhoso, nadar com o Nemo. Foi maravilhoso, foi tremendo, uma lua de mel, glória a Deus. Céu aberto, caiu fogo. O conselho de Deus cura a nossa vida. Cura a nossa vida pessoal, cura o nosso casamento, cura nossos filhos, cura o nosso bolso. Eu vivia com R$70, depois de um conselho, agora estou vivendo com 71. 71. Depois de conselho, agora de carro importado. Depois de conselhos, eu te dou esse testemunho para de novo te repetir. Deus fez isso com esse cara. Pode fazer com qualquer um de vocês. Não tenha dúvida disso. Posso dizer mais um? Amém. Agora já estourou 5 minutos. Quantos aqui dão mais 5 minutos? Só preciso de mais 5 minutos. Levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Tá bom, só precisava de 5. Já tem 50, aleluia, glória a Deus. Só tem 50. Número 7. Outra observação importante. Estou correndo agora, tá? Na velocidade da área. Tenho que dar tudo que eu trouxe para vocês, porque é só daqui. Obrigado. Amém. Número 7. Outra observação. Devemos ter um coração agradecido a Deus e ao homem de Deus. Repete.
Devemos ter um coração parecido a Deus e ao homem de Deus. A Bíblia Sagrada diz que quando Naamã mergulha e sai de lá curado, versículo 15, 16, a palavra do Senhor diz: ele retornou à casa do profeta Eliseu. Amém. Com toda a sua comitiva, e ao chegar diante do homem de Deus, quando chegou diante do homem de Deus, agora já é homem de Deus de novo. Estão comigo? Agora é homem de Deus outra vez. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Rogo depois que recebas um presente do teu servo. Agora ele é servo. Receba um presente do teu servo. Entretanto, o homem de Deus respondeu: juro por Deus e pelo nome do Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que nada aceitarei. Meu Deus. Naamã ainda insistiu com ele para que ele recebesse um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação. Irmãos, no livro de Salmos, número 100, versículo 4, diz que nós devemos entrar pelas portas dele com ações de graça. Essa mentalidade, o salmista escreveu pensando no tabernáculo, o santo dos santos, o lugar santo e o átrio. Todos eles tinham uma porta de entrada, a porta do átrio, chamava-se o caminho. Glória a Deus, aleluia. A porta do lugar santo chamava-se a verdade. Aleluia. E a porta do Santíssimo chamava-se a vida. Aleluia. Isso te lembra alguma coisa? Aleluia. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Na mentalidade nossa, ocidental, temos um entendimento sobre essa expressão. Mas na mentalidade oriental, os judeus entendiam que Jesus estava falando o seguinte: eu sou a entrada para o átrio de Deus. Amém. Eu sou a entrada para o lugar santo, eu sou a entrada para o Santíssimo. Ou seja, você não entra no Santo dos Santos se não passar por mim. Meu Deus. Verdade. Então, o salmista disse: entrar pelas portas dele com ações de graça. Sabe qual era o entendimento? É que todo judeu queria entrar no Santo dos Santos, o local mais cobiçado de todo judeu. Só que ali só poderia se entrar o sumo sacerdote uma vez por ano, autorizado e enviado. No entanto, para entrar no átrio, todo judeu deveria chegar com uma oferta de gratidão. Amém. Senão a porta não abria. Meu Deus. Alô. Vamos deixar os ofertas agora na porta. Amém. Quando estivemos na Grécia, nas ruínas das 7 igrejas do Apocalipse, em algumas igrejas existia na porta da igreja uma bacia de cimento enorme. E nós alguém perguntou para o guia: o que significa essas bacias de cimento? Essa enorme bacia de cimento. Falou: aqui é o ofertório. Era o ofertório. As pessoas, quando vinham para a igreja, traziam suas ofertas. E antes de entrar para o culto, ofertavam. Toca alguém e fala: igualzinho nós. Vamos lá, você igualzinho nós. Os judeus sabiam que se não entregasse uma oferta de gratidão, a porta do átrio não abria. Se a porta do átrio não abria, a porta do lugar santo também não abria, consequentemente não abria a porta do Santíssimo. Então ele queria entrar no Santíssimo, porque no átrio, lá ele tinha sacrifício. No lugar santo, ele ia encontrar a mesa da preposição, com os pães, que representava a provisão diária de Deus para a vida dele. Também tinha o candelabro, que guiava os passos do sacerdote. Isso significa que ele seria guiado por Deus em toda a sua vida. E ele queria entrar no Santo dos Santos, porque ele tem a arca de ouro, que fala de prosperidade. Tem a tampa do propiciatório, que fala da misericórdia de Deus. Tem a adoração ao Senhor, tem lá o maná, tem a vara de água que floresceu e tem as tábuas do mandamento. Ele queria entrar ali, mas ali não se entra se não chegar com uma oferta de gratidão. Quando Jesus então toma os pães e os peixes, a segunda multiplicação de pães, quando Jesus toma os pães e os peixes, pegou os pães e os peixes, levantou e deu graça, gratidão. Quando ele desceu com os pães e peixes, o que aconteceu? Nada, os pães continuavam igual, os peixes também. Multiplicou quando eles começaram a servir. Qual é o princípio que aprendemos? A gratidão é a chave da multiplicação. Grita comigo: a gratidão é a chave da multiplicação. Grita para o teu irmão: a gratidão é a chave da multiplicação. Mas se você quiser que Deus multiplique, comece a agradecer aquilo que você tem. Agradece a Deus por aquilo que você tem. Agradece pelos dons, Ele vai multiplicar. Agradece pela revelação, Ele vai te dar mais revelação. Agradece pela bênção, Ele vai te dar mais bênçãos. Número 8, termino. Número 8.
me faça cócegas. Número 8. Oitava observação bíblico-profeta sobre a segunda vez. Ela está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 17. Eu vou dizer qual é a observação. Ato profético também autentica a decisão do nosso coração. Repita. O ato profético também autentica a decisão do nosso coração. E versículo de número 17, de segunda vez, depois de tudo isso, está escrito assim: então Naamã pediu: permita ao menos que esse teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porquanto de agora em diante teu servo jamais oferecerá holocaustos nem sacrifícios a outros deuses, senão a Yahvé o Senhor. Aleluia. Alô? Ele estava na terra de Israel sendo curado, aí agora ele vai oferecer presentes. O profeta não recebe, ele fala: então me ajuda, eu quero levar aqui 2 mulas carregadas de terra para a minha terra. Alô? Eu quero levar terra santa para a minha terra. Eu quero levar essa terra. O que é isso? É um ato profético. Ele está fazendo um ato profético. Eu descubro algumas coisas poderosas. Ele fez esse ato profético porque terra também simboliza o nosso coração. Terra também simboliza o nosso coração. E ele está levando terra santa para a terra da Síria. Ele está levando para esse local, dizendo: lá eu não vou sacrificar outro Deus. Lá eu vou adorar e fazer sacrifício somente a Yahvé o Senhor. Eu descubro que atos proféticos não se explicam, se vivem. Não se explica, se vive. Deus vai dar direção para você fazer ato profético. Esse ato profético autentica o desejo do teu coração. Autentica. Todo ato profético tem fundamentação na palavra de Deus. Quando alguém faz um ato profético que não está fundamentado na palavra de Deus, isso é uma feitiçaria. Alguém pode fazer um voodoo, por exemplo, barrar 2 bichinhos, etc, etc, e alguém alfinetar ou espetar alguém, e alguém morrer do outro lado. Isso também é um ato profético, só que não está fundamentado na palavra. É uma feitiçaria. Mas toda vez que você faz um ato profético fundamentado na Bíblia, isso é um ato profético, é um ponto espiritual em um local físico. Alô? Ato profético destrona principados. Lá na terra da Síria tinha adoração a deuses estranhos, mas Naamã está voltando agora crente. Ele fala: vou levar aqui terra santa. E quando eu chegar lá, eu não faço adoração àquele Deus mais não. Agora eu só adoro Yahvé. Só adoro ao Senhor. Aleluia. Deus vai te dar ideias de atos proféticos. Deus vai te dar revelações de atos proféticos. Esses atos proféticos vai destronar Satanás. Você recebe o que eu estou falando, não? Termine, número 9. Ninguém dá glória a Deus, pronto, vamos embora. Número 9, oitava observação. O perdão coloca fim no ciclo maldito e início ao ciclo bendito. Aleluia. Repete. O perdão coloca fim ao ciclo maldito e início ao ciclo bendito. Veja que a partir disso, no versículo de número 18, o perdão coloca fim no ciclo maldito e início ao ciclo bendito. Veja que no versículo de número 18, a Bíblia Sagrada então nos diz que Naamã falou: contudo eu rogo a Yahvé que me perdoe por uma única atitude. Chorei quando eu li o versículo. Quando eu li o versículo eu chorei. Tá? Porque talvez eu acho que eu não lembrava que Naamã se transformou num crente tão fervoroso que ele agora estava dizendo: Senhor, antes de pecar, você me perdoe. Eu teria que fazer lá, eu teria que ter um comportamento lá na terra da Síria que não vai te agradar, mas eu quero te pedir perdão já de antemão. Ele tem um coração quebrantado agora. Deus quebrou aquele coração orgulhoso. E ele diz: uma única atitude, a atitude é essa: quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria, meu Senhor, costuma se apoiar no meu braço para reverenciar a sua divindade. E por isso, eu também tenho que me ajoelhar aí, que o Senhor perdoe teu servo por isso. Chorei quando li, porque ele disse: eu vou estar levando o meu rei para adorar o Deus dele. O rei se apoia no meu braço para adorar. Quando eu chegar lá, na hora da adoração, eu vou me ajoelhar junto com o meu rei. Mas eu quero que o Senhor Deus me perdoe por isso. Porque o meu físico está de joelho, mas o meu coração está de pé diante de Deus, o Todo-Poderoso. Glória a Deus.
E eu me emocionei com isso porque o perdão é a porta da reconciliação com Deus. Ele agora tem um coração perdoador, ele agora tem um coração disposto a Deus. Ele está dizendo: Senhor, me perdoa até mesmo antes de eu pecar. Eu vou fazer algo errado, mas eu vou fazer algo errado como me submeter ao meu rei, como me submeter à minha autoridade. Vou submeter, mas o Senhor me perdoe por isso. Então, olha como termina o versículo 19. O profeta então disse, ao que lhe respondeu o profeta Eliseu: Shalom, vai em paz e boa viagem. E Naamã se afastou. Fique de pé nesse lugar. Aleluia. Bom, irmãos, como concluímos esse assunto aqui? Concluímos dizendo que Deus então está levando esse homem a mergulhar na adoração. Aleluia. A ser um homem que aprendeu a mergulhar na adoração, na submissão. Por que eu disse que ele mergulhou na adoração? Porque a submissão é a essência da adoração. Repita. A submissão é a essência da adoração. Nós não conhecemos adorador por quanto canta bem ou por quanto toca bem. Não é verdade. Amém. Verdadeiros adoradores são conhecidos pelo quanto se submetem às autoridades constituídas. Amém. Se você quer conhecer um adorador, você tem que saber o quanto ele se submete à autoridade constituída. E eu quero declarar que essa palavra será bênção na tua vida. Amém. Será bênção em quem está nos assistindo aí pela internet. Amém. Vai chegar nessas casas, vai abençoar essas casas. Deus está levantando Naamãs. Aleluia. Deus está levantando adoradores. Deus está levantando gente submissa. Então, gente submissa, a lepra não prevalece sobre essas vidas. A enfermidade não prevalece. Eu vim aqui à noite com um profeta dizer a você: prepare-se para um tempo de glória na sua vida. Prepare-se para um tempo de vitória na sua vida. A adoração te leva a um tempo de vitória. A adoração te leva a um tempo de glória. A adoração a Deus te leva a um tempo de exaltação ao Senhor. Levanta bem as tuas mãos, toque o teto dessa igreja. Levanta as tuas mãos mais alto que você pode. Toque o teto da igreja. E por 1 minuto ou 2, dê glórias ao Espírito Santo. Honre o Espírito Santo. Exalte o Espírito Santo. Abre a tua boca. Declare que você o ama. Declare que você o adora. Declare que você o quer. Onde está a boca dos adoradores aqui nessa igreja? Onde está a boca dos que amam ao Senhor? Vocês estão em casa também. Levanta a tua voz. Declare adoração. Diga ao Senhor: eu não serei insubmisso. Eu serei submisso à tua palavra. Eu me prostrarei, eu mergulharei na submissão. Eu mergulharei na adoração. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Levanta teus adoradores, Senhor. Porque o Senhor disse que a nação do Brasil não seria conhecida pelo futebol e nem pelo carnaval, mas que seríamos conhecidos como nação dos adoradores, Cordeiro de Deus. Levanta teus adoradores aqui, Senhor. Levanta teus adoradores aqui, Senhor. Aleluia. Vamos, irmão, por mais meio minuto. Dê glórias ao Senhor. Mais meio minuto, exalte o Espírito Santo.